Torcedor do São Paulo, mais um vídeo aqui para o canal. Bora acompanhar aqui as informações do São Paulo. Eduardo Afonso trazendo atualizações, notícias atualizadas do Tricolor. São Paulo que liberou o zagueiro Diego Costa, ele que está se despedindo do São Paulo. A preparação também do Tricolor para esse jogo contra o Grêmio, próxima rodada do Brasileirão. Créditos aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo, galera. Pulando aí no noticiário brasileiro, viu? Edu Afonso chegando aqui com as notícias do São Paulo, também atualizando tudo pra gente. Certo, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Um beijo pra você. Fala, Glau. Tá tudo bem com você? Muito boa tarde, um beijo. Abraço para os nossos comentaristas, o Renato e o Donan, e para o Fã de Esportes. São Paulo iniciou nesta segunda-feira aqui no CT, preparação para o jogo de quarta-feira contra o Grêmio no Morumbi, às 8 da noite, tentando retornar ao G4 do Campeonato Brasileiro. Vamos lembrar que na quinta-feira, o São Paulo jogou contra o Galo, perdeu, já estava em quinto lugar, porque um dia antes o Bahia havia vencido o Atlético Paranaense. E para o São Paulo foi bom o Bahia ter perdido para o Cuiabá no jogo atrasado, porque o Bahia não disparou. Permite que o São Paulo em apenas uma rodada consiga ultrapassá-lo. Só que também no sábado, em outro jogo atrasado, o Cruzeiro bateu o Bragantino e tirou o São Paulo do quinto lugar. Com isso, o São Paulo caiu para a sexta colocação. E vai tentar, com uma vitória contra o Grêmio, combinado com tropeços de Cruzeiro e Bahia, voltar ao G4. Bem, antes da gente falar do time, duas notícias importantes de bastidor. A primeira, Diego Costa já não treinou nesta segunda-feira, foi liberado pela diretoria para viajar à Rússia, o que vai acontecer agora à noite, e realizar exames médicos no Krasnodar. A proposta do time russo é de 7,5 milhões de euros. O São Paulo tem 80% dos direitos. Agora, se der tudo certo nos exames médicos e o Diego acertar a sua parte salarial com o time da Rússia, ele já não veste mais a camisa do São Paulo e seu último jogo terá sido no banco contra o Galo na semana passada. Segunda notícia, Rames Rodrigues eleito o melhor jogador da Copa América, apesar do vice-campeonato da Colômbia. O Rames tem 48 horas, além do término da competição, para se apresentar. Então ele não precisou se apresentar hoje nem amanhã. A partir de quarta-feira termina o período de convocação dele com a Colômbia e, como ele é jogador de São Paulo, ele tem que chegar aqui no CT e voltar aos treinamentos. Resta saber se ele vai comparecer e resta saber se ele vai permanecer. O São Paulo está esperando algumas propostas oficiais para tentar negociar o Rames Rodrigues já nesta janela, porque o Zubeldia não conta com ele. Foi aproveitado apenas 5 minutos com o Zubeldia, a tendência é que ele não permaneça. Bem, dito isso, o que pode chegar? O Lisieiro já está treinando, já está reintegrado e passa a ser uma opção a partir desta rodada. O Thiago Mendes está forçando a barra no Catar para que o time de lá libere ele. Ele já acertou salários e luvas com o São Paulo. O São Paulo fez uma primeira proposta, o time do Catar não aceitou. O Thiago Mendes está pressionando para que uma segunda proposta seja aceita e ele possa ser reforço do São Paulo. E o Wellington, a situação é o seguinte: o staff tem a proposta do Southampton para agora, só que não quer pagar nada, quer deixar uma porcentagem com o São Paulo. O São Paulo é muito claro, só libera o Wellington agora se tiver, além da porcentagem, uma grana pela rescisão do contrato. Senão, ele segue jogando até o final do vínculo, no final da temporada, e sai de graça a partir de janeiro. Dito isso, o time que joga contra o Grêmio não terá o Alan Franco, provavelmente o Ferrarese será o seu substituto, e não terá o Luiz Gustavo suspenso. 2 jogadores brigam pela posição. Bobadilha a primeira opção e o Rodrigo Nestor a segunda. Se jogar o Nestor, o Alisson dá um passo para trás, faz o primeiro volante e o Nestor faz o segundo volante na posição que o Alisson tem jogado agora. Tudo isso passa pelo treino desta terça-feira, que antecede o jogo contra o Grêmio. Valeu, Glaucia. Boa sequência para você. Grande abraço a todos no estúdio. Valeu, Edu. Beijão. Obrigada pelas informações. Ótimo trabalho por aí também. E aí, dona Diego Costa indo para o Krasnodar. Tem gente chegando? Tem gente chegando do lado de lá também. Mais um cria de Cutia, né, Glaucio? A gente vê aqui os números do Diego Costa com a camisa do São Paulo, 161 jogos, 83,2% das vezes ele foi titular, 5 gols marcados, né, a média de desarmes 1,3 por jogo e posses recuperadas 3,6 por jogo, alguns dos números. Um jogador importante, né? Cria da base, um jogador que conseguiu ser uma peça que vinha sempre mostrando qualidade, não comprometendo, do banco de reservas, e uma negociação, para mim, muito boa, muito satisfatória do ponto de vista financeiro. É um atleta de 24 anos, um reserva do São Paulo, né, que pode render cerca de 47 milhões de reais, né, para os cofres do São Paulo. Então é uma proposta muito vantajosa financeiramente. Obviamente vai fazer falta nessa rotação,
né? Sempre que ele precisou ser requisitado, deu contra o recado, inclusive na final da Copa do Brasil. Né? Precisou entrar ali na vaga do Arboleda, não comprometeu e foi bem. Então acho que é uma negociação vantajosa para todos os lados. Vai fazer falta, mas o São Paulo consegue arrecadar um bom dinheiro. Glaucio, é com você. Boa, Dona. A gente vai trazer agora um destaque do nosso site, do espn.com.br. Tem a gente que falou um pouco lá do Rames, voltando aí para o São Paulo, sabe lá quando, mas enfim, uma hora ele vai reaparecer lá no CT, mas tem, ainda não confirmada oficialmente pela diretoria do São Paulo, mas muito provavelmente já está quase certo, nem treinou hoje, já deu aquele alô lá para os seus companheiros. Partiu. O Diego Costa, zagueiro do São Paulo, indo para o Krasnodar da Rússia. Essa informação que chega ao nosso companheiro, o Gabriel Sá, que aliás estará com a gente aqui amanhã como convidado, Gabriel Sá, grande, muito bem informado sobre as coisas do São Paulo e sobre o jornalismo em geral, sobre o esporte em geral, estará aqui com a gente amanhã. Então ele traz essa informação, ainda não confirmada oficialmente pelo São Paulo, mas ele é muito bem informado. O Diego Costa, zagueiro, podendo se transferir para o Krasnodar, algo como 7 milhões e meio de euros, né? Meio de euros para ele. O Krasnodar que está liberando aí, aliás, acabou de anunciar o Galo também, o Júnior Alonso, né? Então é um movimento que ele libera um e traz outro brasileiro. No caso do Júnior Alonso, que eu digo de clube brasileiro, porque ele não é brasileiro. Nosso companheiro que estaria sentado aqui, que está lá dando um rolê, diria que nunca vai comemorar. Odeia. Que não vai comemorar. Tinha que ter 160 jogadores para não faltar num. É tipo entendeu? De futebol americano, né? Isso. 50. Entra uns 200 caras no elenco aí, seria o ideal, para não ter problema. Mas enfim, entra um pouco a necessidade dos clubes brasileiros, você põe no orçamento, sei lá, o Corinthians tem 190 milhões para vender de jogador, não tem o que fazer. E aí pintou você olha lá no seu cenário, eu tenho outros zagueiros, 7 milhões e meio de euros, me ajuda, mas é um zagueiro, não me parece uma venda num valor tão baixo assim, o euro está super alto, nós estamos falando de 45 milhões mais ou menos, daí paga o quê? Umas 3 folhazinhas do São Paulo, talvez? Uns 3 mesinhos de paz? Eu sei que não é à vista, né? Essas coisas são sempre parceladas e os clubes brasileiros vão no fundo de investimento europeu e adiantam normalmente o valor e pagam juros ali e adiantam o valor à vista. É uma perda. Eu não vou falar que não é uma perda, mas eu também tenho que entender, falar não com o dinheiro dos outros é sempre mais fácil. E aí o presidente de São Paulo, Casares, vai virar aqui para o G4 e vai falar, tá bom, e segunda-feira eu pago como meus jogadores aí? Então é aquela equação sempre difícil de um clube que ainda está melhorando a sua estrutura financeira, ainda arrecadava muito, muito ridiculamente pouco, agora já arrecada de um tamanho um pouquinho mais normal, 600 e pouco, mas tem uma margem pelo tamanho da torcida para arrecadar perto de 1 bilhão ou bater 1 bilhão certamente. Então tem uma margem de crescimento muito grande, mas que ainda não arrecada como Palmeiras, Corinthians e Flamengo na casa de 1 bilhão. Então eu entendo a diretoria do São Paulo, sinceramente o torcedor fica bravo, mas o Diego Costa acho que vai fazer falta de alguma maneira, mas é uma falta aceitável, entre aspas, por conta da situação financeira do clube. E aí, Massa? E aí que se a data FIFA parar, beleza. Se não parar, você já vai perder o Ferrarese e o Alan Franco, né? Então aí... Sim, vai ter que usar os meninos lá, o Belém e o outro menino lá que não queria... Esse fazer aquecimento. Como que é o nome dele? Sabino. E o São Paulo está trabalhando com outro jogador chamado Igão, que é da base. O moleque. Que eles apostam muito nesse jogador, que dizem que é um jogador muito talentoso da base. Estava no sub-20, subiu, está treinando com o grupo principal, mas claro, ainda é muito cru. Ele já passou na frente do Belém, que também está no elenco do São Paulo. Esse aí está sendo tratado como uma joia lá no São Paulo. Sobre o Diego Costa, meu pitaco aqui, ele vinha sendo bastante utilizado pelo Zubeldia. Inclusive como lateral. Zagueiro, mas tem que vender. Inclusive como lateral direito, né? Porque só tinha o Igor Vinícius, não tinha o Rafinha ainda. Sim. Então ele estava entrando todo o jogo, entrando como lateral direito nos jogos. Eu acho sim que vai fazer falta, até porque os outros jogadores, Ferrarese e tal, agora vai mudar o técnico da seleção do Equador, sabe lá se o Arboleda não vai ser convocado de novo. Então essa indiscutivelmente é uma questão. O outro lado da moeda o Diego Costa, um jogador com mais de 23 anos já. 24, né? 24 anos, então, a possibilidade dele ser negociado era muito pequena,
quer dizer, muito pequena não, tanto que foi negociado, mas ele já tinha passado daquela idade. Talvez o São Paulo não fosse lucrar muito mais com ele do que lucrando, precisa de dinheiro, indiscutivelmente precisa de dinheiro. E aí acho que os valores não são tão ruins. Eu acho até um valor ok para a venda do Diego, que foi um jogador importante. O jogador veio da base, foi campeão da Copa São Paulo como São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, substituindo o Arboleda naquela final. Sempre se mostrou muito São Paulino, assim, um cara que a torcida gosta muito. O Rafão aqui está falando, zagueiro mediano, excelente venda. Só subir da base novamente a reposição, já que o Alan Franco e o Arboleda são os titulares. E a Lucimeire Toyama está sempre o que a gente fala. Gostaria de entender o que leva um moleque a aceitar morar, trabalhar num país em guerra. Bom, na verdade, muitas vezes é o empresário dele que fala e, bom, vá para lá e tá tudo certo. E o que o Tironi fala aí da parte do mercado, só quando você chega aos 24 anos, vários clubes da Europa, isso é considerado velho. Esquece, os caras não pegam mais de 24. Então ele meio que ultrapassou uma idade de Europa, daquelas ligas mais importantes, mas que para a Rússia o 24 ainda serve muito. Então, mas chega uma hora ali que você ultrapassa uma idade que talvez um valor maior, um clube maior, já não vai te aceitar lá na Europa. É mercado, isso é o mercado. Cara, para mim é um bom negócio. O São Paulo, bom negócio para ele. O problema é o elenco. Se tiver esses dois jogadores convocados, você pode sofrer um pouco. Mas dos males o menor. Quero saber quem que entra para a sexta, né? Por enquanto nada, estão ainda negociando com o Thiago Mendes, mas até agora nada. Só para não deixar passar, e a gente se estendeu aqui, a gente vai colocar nossa agenda já em campo, mas só para dar o nome dele, o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Foi ele que expulsou o Alan Ruschel de campo no jogo Juventude Internacional, quando o Alan Ruschel foi lá impedir que um louco de um torcedor entrasse em campo e batesse nos jogadores do Internacional. No fim das contas, ele, do Juventude, foi expulso, porque o jogador não pode agredir ninguém e tal, mas aí é nessa hora que o nosso glorioso árbitro Rodrigo José Pereira precisa de uma injeçãozinha de bom senso. Mas só uma coisa, ele ia passar, foi o VAR que chamou. Pois é, então o VAR chama ele ia usar a 18ª. O Rames é algo que vai dar trabalho para o São Paulo resolver agora. Porque, sem dúvida nenhuma, ele chega da Copa América maior do que saiu. A minha pergunta é, chega quando agora? Já temos uma resposta? Ainda não. A primeira pergunta vai ser agora... Essa é a primeira pergunta. Quanto tempo ele vai demorar para voltar? Você sabe que no barbeiro, às vezes, as pessoas contam muitas coisas, né? Ali fazendo cabelo e tal, cortando cabelo. E a informação que me chegou de um amigo nosso que acompanha o canal é que a comissão técnica do Zubeldia ficou muito incomodada com a falta de comprometimento dele nos treinos, né? Agora, o problema está no São Paulo, na comissão, no Rames, me parece ser nele, porque quando meu pai dizia quando dois não quer, um não briga, então os dois tomavam tapa, né? Estão brigando aí, não interessa quem começou, tomava um tapinha assim, né? Para aí, separa e tal. E, cara, é um problema a ser administrado, porque ele sabe jogar bola. Precisa ver se ele vai querer jogar bola. Alguém que o convença disso. Muricy tentou, Carpini desistiu, voltou atrás, trouxe de volta. Tentou com o Dorival, não deu. Agora o Zubeldia lá em, sei lá, uma semana já viu, ó, não dá, não tá afim. E agora ele vai voltar. Alguma coisa tem que ser feita. A não ser que o universo trabalhe a favor do São Paulo, né? Que um clube da MLS ou ali um time que jogue a MLS pelo Canadá, que possa fazer o Rames morar nos Estados Unidos, que para ele vai ser bom, né? Já vai chegar na Copa ambientado, vai jogar a Copa do Mundo ambientado, e para o São Paulo seria maravilhoso que, de repente, inclusive, não deve nada para ele, pega uma grana, resolve, acerta aqui, tira lá e resolve esse problema. Agora, o São Paulo vai ter isso, quando ele voltar, se ele estiver no banco, o São Paulo estiver jogando bem, vai voltar, põe o Rames. Eu fiz a brincadeira da chegada dele, mas tem um agravante no caso para ele, né? Que é o Rios,
que é o Arias, é os outros caras que jogam aqui. Exatamente. A gente vai começar a olhar, o Rios está em campo pelo Palmeiras ou está no banco já à disposição, o cara nem pingou no Brasil ainda. Exatamente. Aí aquilo vai se transformar num negócio maior pro lado dele. Então vamos só aguardar para ver a volta, mas eu acho que os companheiros que jogam aqui no Brasil podem deixar a situação dele ainda pior. O Arnaldo, antes de sair de férias, até foi forte, usou uma expressão forte. Falou que os caras vão pegar ele lá e tal, conversar pesado, né? Chamar junto. Chegar junto e tal. Agora, cara, se ele jogar o que jogou na Copa América no São Paulo, ele ajuda muito. Mas é pouco provável que isso aconteça, porque não aconteceu até agora. Bom, vamos dar uma... Pessoal, é isso. Informações do São Paulo, que segue a preparação para esse jogo contra o Grêmio. Próxima rodada do Brasileiro, quarta-feira. O São Paulo tropeçou na rodada passada, perdeu para o Atlético Mineiro e vai em busca da recuperação dos 3 pontos e, quem sabe, encostar ainda mais no líder do Campeonato Brasileiro, o líder que agora no momento é o Botafogo, mas vai ter um confronto direto aí entre Botafogo e Palmeiras, líder e vice-líder. Os dois estão empatados com o mesmo número de pontos. Um empate nesse jogo aí seria um bom resultado para o São Paulo, né? O São Paulo, claro, teria que vencer também, já para encostar ainda mais nos times que estão ali na liderança, né? Mas o São Paulo tem que primeiro pensar aí na sua parte, né? Fazer o dever de casa, vencer o Grêmio e, quem sabe, dar uma secada ali no Palmeiras e no Botafogo e no Flamengo também, né? Que está na frente. Quiser acompanhar aí essa rodada, na próxima rodada, na quarta-feira. A informação também, né, que o Eduardo Afonso trouxe aí sobre Diego Costa, que está praticamente acertada aí a sua venda. Uma boa grana para o São Paulo. O Wellington também, né, um jogador que pode deixar o time aí na sequência. Rames Rodrigues está aí essa indecisão, será que ele vai continuar no São Paulo? Ele é jogador do São Paulo, como foi detalhado aí pelo Eduardo Afonso. Tem essa data aí para ele voltar, né, se reapresentar ao São Paulo, mas vamos aguardar, ver se ele vai continuar mesmo aí, ou se o Zubeldia vai dar mais minutagem para o Rames Rodrigues. Ele fez uma boa Copa América, tanto é que foi eleito o craque da Copa América. Jogou bem, né? Mas o São Paulo ainda não conseguiu jogar um bom futebol, convencer, né, nenhum treinador. Já foram 3 treinadores aí que passaram desde que o Rames chegou, né, o Dorival, Zubeldia, antes o Carpini, agora o Zubeldia, e o Rames ainda não conseguiu ter uma sequência com nenhum desses 2 treinadores, mas é aguardar, né? Deixa a sua opinião aqui abaixo, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.